Olá amigos, aula nova. Voltamos agora hoje com o módulo de Processo Penal 1. Eu sou o professor Roberto Lemos e a gente vai começar agora a conversar. No módulo anterior fizemos recursos no processo penal e agora retornamos e vamos com as lições propedêuticas de processo penal. Avançaremos depois com inquérito policial, princípios do processo penal, ação penal e competência. E aí em seguida, você já sabe, você segue com o professor Manuel Correia, que vai seguir com processo 2 e processo 3. Então, nosso conteúdo agora neste módulo se resume às lições propedêuticas, princípios, inquérito, ação penal e competência. Vamos iniciar então agora, senhores, com o comecinho de processo penal. O que é o direito processual penal? Lições propedêuticas de direito processual penal. Um conceito de direito processual penal. O que é o direito processual penal? É o ramo do direito público composto por normas, regras e normas, princípios, que regula a persecução penal do Estado, garantindo os direitos e garantias fundamentais do cidadão acusado. Então, esse é o objeto do direito processual penal. Regular, por meio de normas, regras e de normas, princípios, a persecução penal. E o que é a persecução penal? É o caminho que o Estado percorre para aplicar a pena. Isso é a persecução penal. Que tem uma fase investigativa pré-processual, uma fase processual e uma fase final de execução da pena. Então, o direito processual penal é esse ramo do direito público que vai estudar, que vai analisar por meio de princípios e normas e regras, normas, regras e normas, princípios, esta persecução penal. Isso é o direito processual penal. O processo penal, perceba a diferença. Direito processual penal, enquanto ramo do direito público, que regula, por meio de normas, regras e normas, princípios, a persecução penal. O processo penal, por sua vez, é o instrumento de que dispõe o Estado para o exercício da jurisdição penal. O processo penal é uma expressão da soberania estatal. É um instrumento de que dispõe o Estado para regular a jurisdição penal. Na fase processual, o direito processual penal, perceba, é mais amplo. Estuda toda, regula toda a persecução penal. Desde a fase investigatória até a fase da execução penal. O processo penal, ele é um instrumento de que dispõe o Estado para o exercício da jurisdição penal. A jurisdição, você sabe disso, é um poder do Estado, é uma parcela do poder do Estado. E o processo é o instrumento por meio do qual o Estado exerce esta parcela de poder. Tranquilidade? E aqui, senhores, no nosso ramo do direito, o direito processual penal, enquanto instrumento de exercício da persecução penal, como esse ramo que regula esta persecução penal, ele se apresenta com uma característica que os demais ramos não possuem. Por que digo isso? Porque aqui no processo penal nós temos algo que nós chamamos de princípio da necessidade do processo em relação à pena. Não há pena sem o devido processo penal. Enquanto nos demais ramos você tem uma aplicação direta do direito material,
Você a toda hora está fazendo contratos, você está exercitando, aplicando o direito material. No nosso ramo, o direito penal não tem aplicação imediata. O direito penal necessita sempre, para a aplicação dele, de percorrer o leito de um processo penal garantista. Isso você chama de princípio da necessidade do processo em relação à pena. A pena só pode ser aplicada após o exercício, o percurso de um devido processo penal. Princípio da necessidade do processo em relação à pena. Então, de tudo isso que falamos, analise aqui comigo. Direito processual penal, vamos resumir aí. É o ramo do direito público que regula, por meio de normas, regras e normas princípios, o exercício da persecução penal. O processo penal é uma parte desse ramo do direito processual penal. O processo penal, ele é um instrumento de exercício da jurisdição penal. O Estado, para exercer a sua jurisdição penal, o faz por meio de um instrumento, o processo penal. E aqui agora a gente chega a uma outra informação que você tem que fixar. O direito penal não tem aplicação imediata. Para ser aplicado, ele necessariamente precisa percorrer um devido processo penal. Princípio da necessidade do processo em relação à pena. Não há pena sem o devido processo penal. Fixou? Tranquilidade? Então vamos a um conceito então, para que você fixe aí o nosso ramo do direito, você tem esse contato com o processo penal. Processo penal é o instrumento de que dispõe o Estado para aplicar o direito penal material, declarando o delito e aplicando a sanção penal proporcional ao responsável pela infração penal. Sempre observando os direitos e garantias fundamentais assegurados ao réu, ao sujeito passivo do processo penal. Com isso, então, senhores, nós fechamos essa primeira lição sobre processo penal. Você já sabe o que é que estuda o direito processual penal. Você agora já sabe que o processo penal é um instrumento do exercício da jurisdição penal e que ele é o caminho necessário e único para a aplicação do direito penal material. Porque não existe pena sem o devido processo penal. O direito penal só tem aplicação se percorrer o leito do processo penal. Princípio da necessidade do processo em relação à pena. Uma vez praticada a infração penal, o direito de punir do Estado, que antes era abstrato, dirigido a todos indistintamente, se verticaliza em concreto sobre o eventual acusado daquela infração penal. E aí, então, o processo penal, após a fase investigativa, vai entrar em cena para regular o exercício da jurisdição penal, em que o Estado vai, por meio das provas, angariar elementos suficientes de autoria e de materialidade para permitir que, ao final, haja um julgamento, a sentença seja exarada por meio da cognição exauriente das provas. E feito isso, o juiz então pode declarar o delito, ou seja, ele pode dizer que está diante de um fato típico, antijurídico e culpável. Que aquela conduta praticada por aquele autor, por aquele partícipe, é um delito. E, em consequência, aplicar
a pena devida, proporcional, justa ao injusto praticado pelo autor do fato. E quem regula tudo isso? O processo penal. O processo penal, então, é esse instrumento do exercício da jurisdição penal. Mas perceba, se de um lado existe o Estado com esta pretensão punitiva que antes estava em abstrato e que com a prática do delito passou a ser em concreto, do outro lado está a liberdade do réu, o direito de liberdade do réu, que é presumidamente inocente pela Constituição, ou, como querem alguns, há uma presunção de não culpabilidade. Então o processo penal ele se coloca sempre diante deste dilema do exercício da pretensão punitiva do Estado, em concreto, e do outro lado, de garantir os direitos fundamentais do acusado. É encontrar o meio termo entre um e outro que se coloca a ciência do processo penal. Perceba, já falamos, direito processual penal, processo penal e ciência do processo penal. Que é exatamente esse estudo dessas normas e princípios que vai permitir ao aplicador do direito analisar o exercício da persecução penal em contraposição à necessidade de garantia dos direitos fundamentais do acusado. Nem o extra ou hipergarantismo, em que alguns só olham o processo como instrumento de garantia do réu, e nem direito penal do inimigo, nem lei e ordem, nem tanto ao mar, nem tanto ao céu. O processo penal, a ciência do processo penal, vai exatamente estudar qual maneira de se encontrar um equilíbrio entre a pretensão punitiva do Estado e os direitos e garantias fundamentais que devem ser observados no percurso do processo penal. Tranquilidade, senhores? Então, direito processual penal, processo penal e, para quem admite, como é o nosso caso, a ciência do processo penal. Esse estudo sistemático das normas, regras e normas, princípios que permite ao aplicador do direito encontrar este meio termo entre o exercício da persecução, da pretensão punitiva do Estado e, do outro lado, assegurar os direitos e garantias fundamentais do acusado, do sujeito passivo do processo penal. Tranquilidade? Sigamos então. Visto isso, o que é o direito processual penal? O que é o processo penal? O que é a ciência do processo penal? Vamos então ver quais são as fontes do processo penal. E nas fontes do processo penal, vamos adotar o que a doutrina majoritária nos traz. As fontes divididas em fontes materiais ou de produção e fontes formais ou de cognição. Percebe? Fontes materiais ou de produção e fontes formais ou de cognição. No Brasil, a fonte material ou de produção, ou seja, de onde se originam as normas de processo penal, de direito processual penal, é uma única fonte normativa, uma única fonte de produção normativa, a União. Artigo 22, inciso 1º da Constituição Federal. Compete à União legislar sobre direito processual. E aí nós temos o processo penal. E os estados, professor? Os estados podem legislar sobre processo penal? A questão aqui não. Os estados eles podem legislar sobre procedimentos de apoio ao processo. Mas sobre processo penal, a competência é da União. O Estado pode legislar em questões específicas, não se esqueça disso também, se houver uma delegação de uma lei complementar
federal que delegue aos estados a competência para legislar sobre questões específicas. Percebeu? Fonte de material ou de produção do processo penal. União. Artigo 22, inciso 1 da Constituição Federal. Estados podem legislar? Já vimos. Procedimentos. Competência também prevista na Constituição. Outra situação dos estados, quando uma lei complementar da União autorizar que os estados legislem sobre questões específicas. Uma lei complementar federal pode permitir que os estados venham a legislar sobre questões específicas. Mas você perguntar na sua prova qual a fonte material do direito processual penal, você vai responder União. E aí, para você que gosta de um detalhe, e os estados? Você já sabe os dois casos. Procedimentos e quando houver delegação por meio de lei complementar federal. Passemos então às fontes formais ou de cognição. As fontes formais ou de cognição são aquelas que revelam o direito processual penal. Como fontes formais imediatas, nós temos a Constituição Federal, que consagra e vaza normas de processo penal, particularmente no artigo 5º, em que nós temos ali um rol de garantias fundamentais processuais penais, se assim podemos falar, que asseguram ampla defesa, contraditório, princípio do duplo grau de jurisdição, como já vimos, embora alguns digam que é um princípio implícito, mas ninguém nega a sua existência. A ampla defesa traz a reboque o princípio do duplo grau de jurisdição, quando a Constituição estabelece lá garantida a ampla defesa e os recursos a ela inerentes. Então, a ampla defesa traz a reboque para nós o princípio do duplo grau de jurisdição. Presunção de inocência ou presunção de não culpabilidade. É uma regra de tratamento até a sentença condenatória com trânsito em julgado, há que se dar um tratamento especial ao acusado no processo penal. Na dúvida, absolução, o conhecido indúbio pro réu. Na análise das provas, se houver dúvida, interprete-se em favor do acusado. Estamos aí então com normas da Constituição Federal que consagram garantias fundamentais no processo penal. As leis ordinárias, que é o caso do nosso Código de Processo Penal, as leis complementares e os tratados. E não se perca, os tratados sobre direitos humanos que tocam o processo penal, eles estão abaixo da Constituição, mas acima de toda a legislação infraconstitucional. O Supremo garantiu, não se perca com isso, jamais, o Supremo julgou que os tratados sobre direitos humanos, que consagrem direitos e garantias fundamentais ligados aos direitos humanos, eles têm a característica da supralegalidade. Também é fonte formal imediata do processo penal. As fontes formais imediatas, os costumes e os princípios orientadores do direito processual penal. A analogia, senhores, não é fonte. A analogia é forma de integração do ordenamento jurídico processual penal. Cuidado com isso. Analogia não é fonte de direito. Analogia é meio ou método de integração do sistema processual penal. Com isso, então, fechamos, senhores, as fontes do processo penal. Sigamos agora, então, para analisar normas processuais penais. Norma processual penal no tempo, norma processual penal no espaço. Vamos ver isso agora. Princípio da territorialidade, princípio da aplicação
imediato chamado tempus regit actum. Para a gente analisar tudo isso, a gente precisa primeiro saber a distinção entre uma norma penal e uma norma processual penal. E aqui eu vou na distinção clássica, que é a que mais aparece nas provas, é a que você vai conseguir enfrentar sua OAB, sua prova da faculdade. Diz-se que a norma é penal quando ela influencia de qualquer maneira a pretensão punitiva do Estado. Se ela tocar de qualquer forma, aumentando ou diminuindo, tornando mais branda ou mais grave a pretensão punitiva do Estado, esta norma ela é penal. Norma processual penal é aquela que toca ao processo, ao exercício da jurisdição penal, ou seja, que regula o procedimento e a relação jurídica processual. Isso é norma de processo. Você não vai analisar onde é que a norma está situada para dizer que a norma é penal ou que a norma é processual penal. Cuidado com isso. Não é porque a norma está no Código de Processo Penal que você vai dizer isso é uma norma processual. Não. Por exemplo, as normas que regem o tipo de ação penal. É uma norma penal ou é uma norma processual? Ou é uma norma híbrida? Perceba, se você muda um crime de ação penal pública para ação penal privada, você vai estar tocando no direito de punir do Estado. Por quê? Porque sendo um crime de ação penal privada, por exemplo, é possível o perdão do ofendido. E o perdão do ofendido é uma causa de extinção da punibilidade. O perdão do ofendido, uma vez aceito, é causa de extinção da punibilidade. Então você está diante de uma norma penal inserida lá no Código de Processo Penal. Então perceba, o critério para você analisar se a norma é penal ou é processual não é de localização. O critério é do conteúdo. Tranquilo? Se a norma influenciar de qualquer maneira no direito de punir do Estado, ela pode estar localizada em qualquer diploma. Ela será uma norma penal. Norma processual é aquela que ela influencia no procedimento ou na relação jurídica processual. Tranquilo? Então vimos o que é norma penal e o que é norma processual penal. E por que é tão importante saber isso? A forma de contagem do prazo. As normas penais, elas são contadas na forma do artigo 10 do Código Penal. Ou seja, você inclui o dia do início na contagem do prazo. E as normas processuais penais, elas são contadas, os prazos das normas processuais penais, em sendo um prazo processual, você exclui o dia do início e inclui o dia do final. Então é muito importante você saber disso para que você não erre na contagem dos prazos. Então, norma penal, já vimos, é aquela que toca de qualquer maneira o direito de punir do Estado. Norma processual, em nossa concepção, é aquela que influencia no procedimento ou na relação jurídica processual. Ou seja, que de qualquer maneira vai influenciar no exercício da jurisdição penal. E o que é uma norma híbrida, professor? É aquela norma em que no mesmo dispositivo você tem aspectos penais e processuais penais. E alguns, como o professor Guilherme de Souza Nutti, entendem que as normas que afetam a liberdade do réu, por exemplo, as normas relativas às prisões, elas são normas híbridas e que, portanto, se submetem à contagem dos prazos das normas penais. Devem ser analisadas como normas penais. Seja como for, as normas híbridas, se o preponderante for o seu caráter penal, você vai contar os prazos de acordo com o artigo 10 do Código Penal. O Supremo Tribunal Federal decidiu isso tranquilamente
quando julgou aspecto relativo ao artigo 366 do Código de Processo Penal, que diz o seguinte: uma vez que o acusado seja citado por edital, não comparece nem constitui advogado, a lei foi alterada, o 366, e passou a constar o seguinte: serão suspensos o processo e o prazo de prescrição, sem prejuízo da realização das provas urgentes e da decretação da prisão do acusado, se presentes os requisitos do artigo 312. Veja que essa norma é uma norma híbrida. Por quê? Suspende o processo. Mas tem uma norma penal aqui, ó, no meio. Suspende o curso da prescrição. Prescrição é o quê? Causa de extinção da punibilidade. Então essa parte da norma é uma norma penal. E vejam como essa parte da norma é penal. E ela é prejudicial ao acusado, porque antes da alteração do 366, não havia suspensão da prescrição. Quando o 366 foi alterado, a norma veio e disse: agora a prescrição fica suspensa quando o acusado é citado por edital, não comparece, nem constitui advogado. Então veja que há um aspecto penal dentro dessa norma e que é prejudicial ao acusado. E as normas penais que são prejudiciais ao acusado não podem retroagir. Então perceba que o caráter penal aqui, ele é prejudicial ao acusado, portanto não pode retroagir. De maneira que este aspecto penal ele é preponderante. Então, os casos anteriores à mudança do artigo 366 do Código de Processo Penal não tiveram a aplicação deste dispositivo legal. Por quê? Porque o aspecto penal da norma era prejudicial. E esse aspecto penal prejudicial, ele prepondera e, portanto, se submete aos princípios de aplicação da lei penal e não da lei processual penal. Percebe? Então, nas normas híbridas, você vai analisar o caráter penal. Se o caráter penal for mais gravoso, você vai aplicar os princípios que regem a aplicação da lei penal. Assim decidiu o Supremo quando do julgamento da questão relativa à aplicação ou não imediata aos casos anteriores do artigo 366 do Código de Processo Penal, que teve sua redação alterada lá nos idos do ano de 1996. Esse é um aspecto que eu queria destacar aos senhores. Tenham muita atenção com isso. Norma penal toca o direito de punir do Estado. Tem princípios próprios de aplicação da pena e retroatividade, se for prejudicial, e contagem do prazo na forma do artigo 10 do Código Penal. Norma processual penal. Ela não toca imediatamente o direito de punir do Estado, ela toca procedimento, relação jurídico processual, toca de qualquer maneira o exercício da jurisdição penal. Norma híbrida é aquela que tem dentro do seu conteúdo tanto aspectos processuais como aspectos penais. Dei o exemplo do artigo 366 do Código de Processo Penal. Suspende o processo, suspende o curso da prescrição. Você vai analisar o aspecto penal. Se for prejudicial, se for mais gravoso, aplicam-se os princípios penais da lei processual penal no tempo e no espaço. Fique com a gente, voltamos daqui a pouquinho com a segunda aula do nosso módulo de Processo Penal 1, em que vamos seguir com Lei Processual Penal no tempo e Lei Processual Penal no espaço. Vamos ver o princípio da territorialidade e vamos ver o princípio do tempus regit actum, ou seja, a lei do tempo rege o ato processual daquele momento. Voltamos em seguida.